Preciso te contar sobre o São Paulo, tem jogador de saída do tricolor e sem render qualquer centavo. No vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se a reforma para transformar o Morumbi no maior estádio do país vai ou não sair do papel. Isso sem contar das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo para responder se aquela obra gigante que transformaria o estádio do São Paulo no maior do futebol brasileiro com capacidade para 85 mil pessoas vai ou não sair do papel. Antes de trazer a resposta, deixa eu só fazer uma breve lembrança. No fim do ano de 2023, São Paulo e W Torre assinaram um contrato que previa que já em 2024 o Tricolor seria apresentado a dois projetos. Um com cobertura e outro sem cobertura. Esse projeto faria com que o estádio São Paulino aumentasse para 85 mil pessoas em dias de jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Qual seria a mágica para aumentar então, de maneira tão grande, a capacidade do estádio? Rebaixamento do gramado e criação de um anel inferior, que aproximaria o torcedor dos jogadores dentro de campo. Mas, porém, contudo e todavia, a chance desse acordo acontecer hoje é praticamente zero. Durante todo o ano passado, São Paulo e W Torre fizeram pelo menos 6 reuniões. Em nenhuma delas houve avanço em relação a um acerto entre as partes. O que acontece? A W Torre quer ser a gestora do Morumbi, exatamente como faz em relação ao Allianz Parque, para que ela consiga fazer valer todo o investimento que pode chegar até 800 milhões de reais. Esse é o valor da obra, incluindo a cobertura do estádio. Mas o São Paulo reluta com a ideia de entregar a chave do Morumbi para a W Torre. Isso significaria, por exemplo, alterar o gramado, que hoje é natural e passaria a ser sintético. São Paulo também não teria mais a hegemonia ou a opção de escolher quais jogos faria em casa. A agenda do estádio ficaria sob responsabilidade da W Torre, que poderia marcar shows a qualquer momento, o que impediria o São Paulo de fazer jogos importantes dentro da sua casa. A ideia não é bem avaliada entre torcedores e, pior ainda, entre membros do Conselho Deliberativo do São Paulo. Diante disso, mesmo com uma série de reuniões que aconteceram no ano passado e já nesse ano entre W Torre e São Paulo, dá para dizer que a chance de um acordo hoje fica próxima de zero. De acordo com o cronograma inicial daquele acordo assinado em dezembro de 2023, os primeiros movimentos da obra já deveriam estar por começar. A aprovação teria que acontecer em junho do ano passado, depois buscaria-se todas as habilitações e permissões junto a prefeituras e autoridades, mas até agora não há nem sequer um projeto para ser votado pelos conselheiros do São Paulo. A avaliação é de que a distância entre o que a W Torre pede e o que o São Paulo imagina ser legal é bastante distante diante desse cenário. Estou para dizer para vocês que esse projeto não irá para frente. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Tem jogador do Tricolor muito perto de deixar o Morumbi absolutamente de graça, mas também não vai tirar o sono de nenhum torcedor são paulino. Eu me refiro a Liziero, jogador de 27 anos de idade, cujo vínculo se encerra em 30 de junho. Ele não fica no clube, São Paulo nem sequer fez proposta nas últimas semanas. O Liziero também não demonstrou a intenção de ficar. Chegou a ser consultado pelo Sport, existiram algumas especulações, mas nesse momento não se descarta, inclusive, de que ele volte para a Suíça. Antes de retornar ao São Paulo, ele estava jogando por empréstimo no Yverdon, onde deixou uma boa impressão. Na temporada passada, a temporada do seu retorno, o Liziero chegou a jogar 11 partidas com um gol. Na oportunidade, o técnico Luiz Ubeldi até deu a impressão de que o utilizaria com mais frequência, mas acabou por ser naquele momento e o Liziero certamente não vai deixar saudades. Só para completar o noticiário São Paulino, nesse sábado, o Tricolor venceu o São Bernardo em amistoso no Morumbi. Com titulares, vitória por 1-0, gol marcado pelo André Silva. Importante ressaltar que o Caleri não jogou. Com os reservas, vitória por 3-2. E os gols foram marcados apenas por meninos. O Rian Francisco, o Lucas Ferreira e o Alves balançaram as redes. Preciso falar agora se Carlos Vinícius, centroavante de 29 anos de idade, pode virar reforço do Tricolor. Especulação que tem ganhado os noticiários são paulinos. E toda live que eu abro por aqui sempre tem algum São Paulino me perguntando: Nicola, e o Carlos Vinícius tem chance? Vou direto à resposta, a chance é zero.
Primeiro porque o São Paulo não precisa de centroavante. Carlos Vinícius, que pertence ao Fulham, é um camisa 9, goleador, que não vive uma boa fase no Fulham, mas que já teve bons números, por exemplo, pelo Benfica, pelo Mônaco, pelo PSV, entre outros. Qual é a lógica de o São Paulo contratar um centroavante, tendo Caleri, André Silva, além de Rian Francisco? Nenhuma lógica nisso, especialmente para um time que passa por enormes dificuldades financeiras como o São Paulo. Tricolor não pode se dar o luxo de contratar jogadores por uma posição que já está super bem servida. Nicola, mas será que o Caleri e o André Silva não podem sair? Recentemente eles foram alvos de especulação, mas ambos reafirmaram a vontade de permanecer no clube. Só para completar, Carlos Vinícius, livre no mercado, vai exigir do clube que o contratar, do Brasil, um salário superior a R$1 milhão por mês. É que ele já ganha cifras parecidas no exterior e o fato de estar livre vai permitir a ele cobrar luva, prêmio pela assinatura do contrato. Então, o clube brasileiro que fechar com o Carlos Vinícius, você pode ter certeza absoluta que vai desembolsar pelo menos R$1,5 milhão mensais. São Paulo deve fazer alguma contratação na metade do ano, mas antes vai precisar se desfazer de atletas, colocar algum dinheiro em caixa e vai buscar reforços para posições mais carentes do que essa de centroavante. Confesso que não entendi absolutamente nada em relação a essa especulação envolvendo Carlos Vinícius e o São Paulo. Bora falar agora sobre o São Paulo para repercutir uma informação que mexeu com o torcedor tricolor ao longo da sexta-feira. Houve quem dissesse que o São Paulo assinaria ao longo do dia o contrato com a Superbet, casa de apostas esportivas que já é a patrocinadora master do tricolor. A prorrogação do vínculo está acertada com cifras gigantes. São Paulo vai ter direito a um valor fixo de R$ 678 milhões por 6 anos. Esse valor é fixo, se todos os bônus forem alcançados, o tricolor se aproxima de R$1 bilhão. Mas ainda não será nessa sexta-feira que o contrato terá sua assinatura definitiva. Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do departamento de marketing que admitiu que as negociações estão praticamente sacramentadas, já naquela fase de trocas de minutas de contrato. E assim que isso tudo for formalizado, possivelmente na semana que vem, haverá a assinatura do contrato e uma baita divulgação. Afinal de contas, trata-se de longe do maior contrato já assinado em toda a história são paulina. Tricolor que terá direito a R$ 78 milhões fixos nesse ano. Esse valor vai aumentando de forma gradativa até que em 2030, no último ano do vínculo, ele alcança R$ 140 milhões. Repetindo, 678 milhões fixos pelos 6 anos, R$1 bilhão se todas as metas forem alcançadas. Nicola, boa noite. Alguma notícia sobre o Banco do São Paulo, que você disse que ia sair em fevereiro e até agora nada? Wilson, tá fechado, tá? O São Paulo tem um acordo com o Magnum Bank para exploração de um banco digital do São Paulo. Importante dizer que o SPFC Bank acabou. O nome do banco digital para os São Paulinos vai ser Magnum Bank, mas dentro do Magnum Bank o São Paulino vai ter direito a uma categoria específica e exclusiva para torcedores do São Paulo. A ideia era lançar esse banco digital para São Paulinos em janeiro, só que uma série de problemas nos testes relacionados a essa parte só para o São Paulo adiaram o projeto para fevereiro e agora trabalha-se com o mês de março. Só que o detalhe é que a gente já está no dia 20 de março. Importante lembrar que esse acordo também prevê a estampa do Magnum Bank na camisa do São Paulo. O espaço reservado é da Manga. O tricolor, assim que tiver com todo esse processo finalizado, vai fazer a divulgação, tá? Boa noite, Nicola. Algo sobre Marinax no São Paulo. Edgar, vamos lá. Edgamer, no caso, né? Edgamer 13. Tem muita notícia saindo sobre o Marinax, algumas delas não muito corretas. Por exemplo, é equivocada a informação de que o Marinax vai pôr R$1 bilhão e 200 milhões na base do São Paulo. O acordo prevê 600 milhões de reais, que equivalem a mais ou menos 100 milhões de dólares. E esse aporte vai ser feito ao longo de 5 anos. E não é que ele coloca o dinheiro e o São Paulo gasta como quiser. O Marinax vai colocar gente dele para ajudar o São Paulo na busca por reforços. E a contratação de, por exemplo, um volante argentino da base não vai se dar porque o São Paulo quer. Vai haver uma comitiva de gente do São Paulo e do Marinax para que juntos eles decidam pela contratação do jogador X ou Y. Outra coisa legal, o São Paulo vai contar
com gente do scout do Nottingham Forest, do Olympiacos, na busca pelos melhores reforços, tá bom? Família, ficamos aqui com um giro de notícias do maior clube do Brasil e a gente está falando realmente do São Paulo. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like e se inscreva também neste vídeo, porque é super importante a sua participação neste canal. Então já chega deixando seu like, a sua opinião é muito importante para a gente conseguir dar continuidade nesses vídeos e postando todos os dias para você ter o compromisso de trazer atualizações do Tricolor Paulista. Então, dá essa moral pra gente aí com a sua opinião, o seu like é super importante e se inscreva no canal caso não for inscrito. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Sempre lá, até o próximo vídeo. Vamos que vamos.